Rafael, você lembra que o governador falou na entrevista com a gente a preocupação sobre a organização econômica do Estado para fazer um exercício de mandato e já começar esse exercício de forma diferente. Há 2 semanas, antes de voltar aqui das férias, eu também conversei com o governador, perguntei, inclusive, se ele iria participar da COP. Naquela ocasião, ele disse que não ia porque ele estava focando em algumas estruturas e organizações e a principal preocupação era em relação à economia. Ou seja, na relação com a Assembleia, havia a preocupação daquelas aprovações que são de final de ano, da lei orçamentária, né, da lei de diretrizes também, de orçamento, de estrutura do Estado, mas havia uma série de outros projetos que estavam muito preocupados porque esses projetos dariam também um direcionamento sobre a organização do Estado, que está pressionado por algumas alterações que foram feitas, inclusive aquela pressionada pelo presidente Bolsonaro para a diminuição do imposto em relação aos combustíveis, que, aliás, aumentaram novamente depois dessa alteração toda. Então, desses projetos que devem ser encaminhados até hoje, a previsão que eu tenho de apuração de bastidores pode chegar hoje na Assembleia, esses projetos, destaco 2. Um tem a ver com o aumento do ICMS, que é um aumento geral para mercadorias que circulam no estado do Amazonas, e também um projeto que é muito delicado para parcelamento do pagamento de precatórios. A previsão orçamentária do Estado, primeiramente falando dos precatórios, é que eles devem trazer um peso muito grande com o orçamento que eles analisam como apertado para o próximo ano, em função de tudo que exige o funcionamento da máquina no estado do Amazonas. Eles avaliam que algo em torno de 500 milhões em precatórios, então deve chegar à Assembleia, é possível que chegue hoje, um projeto do governo pedindo autorização de parcelamento desse precatório para suavizar, dar menos pressão nesse orçamento do Estado. O segundo ponto é sobre essa questão do aumento do ICMS. E sobre essa questão do aumento do ICMS, eu soube que teve até reunião esta semana entre representantes do Estado, do comércio, empresários e também de algumas lideranças de outros poderes. E aí, a preocupação geral é que isso amplia ainda mais o custo de produção, especialmente por parte dos empresários. Então, aumentar para todo mundo, aumenta geral, e é uma forma que o Estado achou de compensar as perdas que foram causadas pela diminuição de arrecadação de impostos em relacionado aos combustíveis, aquela alteração que teve pressionada pelo governo federal. É preciso registrar uma coisa rapidamente. Foi pressionado pelo governo federal politicamente, os estados todos tiveram que engolir essa alteração, que era o principal efeito dela era eleitoral e não resolveu a vida do presidente Bolsonaro. E agora os governadores voltaram ao ministro Paulo Guedes dizendo, olha, e agora a compensação que nos foi prometida na necessidade de alterar a arrecadação dos estados. O Paulo Guedes disse que não tem mais de onde retirar recursos, isso saiu na mídia nacional e deixou a conta com os governadores. Me parece que os governadores também procuraram o grupo de transição do Lula, que claramente a gente está vendo também na cobertura da mídia, quando mais eles avançam na avaliação do orçamento, mais eles percebem que poucos recursos eles terão e que pressionam, inclusive, o cumprimento de promessas de campanha. Então, a conta ficou mesmo nos governos e a solução que se deu em vários outros estados, não foi só no Amazonas, é esse aumento do ICMS para várias mercadorias, para outras mercadorias, no sentido de compensar uma perda. A informação que eu tenho é que no Amazonas a perda, o rombo é cerca de 1,3 bilhão no orçamento. Essa informação que eu consegui apurar aqui neste momento.